Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente com vocês. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre descarbonização e gestão hídrica na indústria da borracha. Esse estudo se pautou numa análise do nexo água e energia no beneficiamento de borracha natural em uma unidade no interior do estado de São Paulo. Para introduzir o tema, nós temos que verificar, alguns pontos essenciais. Por exemplo, as indústrias em bacias hidrográficas urbanizadas, eles enfrentam essa necessidade de mitigar as emissões de gases de efeito estufa e, simultaneamente, gerenciar o consumo de água e a poluição eventualmente causada pelos seus efluentes. E aí então surge o nexo água-energia, então, onde se caracteriza, que não há produção de energia sem água e nem gestão de água sem energia. Então, ambos são vitais para a produção de bens industriais, especialmente neste caso de uma agroindústria. O setor aí da borracha, o beneficiamento da borracha natural, ele é intensivo tanto no uso de energia térmica, para a secagem dessa borracha, quanto no consumo de água para a lavagem dessa matéria-prima. Então, o inventário corporativo de gases de efeito estufa pode ser resignado, como ponto de partida para uma avaliação ambiental mais ampla, conectando mitigação climática à proteção hídrica. Nesse contexto, a relevância do estudo apresenta primeiro a originalidade, o trabalho preenche uma lacuna ao utilizar um inventário de gases de efeito estufa como ponto de partida para a análise integrada dos impactos ambientais, principalmente atmosféricos e hídricos, especificamente no setor de borracha, do beneficiamento de borracha. A aplicação prática demonstra empiricamente como um inventário de gases de efeito estufa pode transcender a gestão climática e servir como uma ferramenta para a gestão ambiental de uma forma integrada. Então, o setor de beneficiamento de borracha natural especificamente é um segmento da agroindústria com uso intensivo de energia e água, tornando-o ideal para a aplicação do conceito nexo água-energia. O objetivo do trabalho: analisar o inventário corporativo de emissões de gases de efeito estufa de uma empresa de beneficiamento de borracha natural como ferramenta para a gestão ambiental integrada. Dos objetivos específicos: verificar as emissões de gases de efeito estufa nos escopos 1, 2 e 3 para os anos de 2023 e 2024, utilizando como ano base 2022. Avaliar o impacto da aquisição de energia renovável certificada na eliminação da emissão do escopo 2. Identificar e analisar as fontes de emissão remanescentes no escopo 1. E discutir a relação entre consumo de energia e uso de água, portanto, o nexo água-energia, neste contexto. Metodologia que nós utilizamos: primeiro, focamos aí numa unidade industrial de beneficiamento de borracha natural, localizada no Noroeste Paulista. Setor produtivo que ficou sob análise: transformação de coágulo de borracha in natura em composto granulado, escorrido de borracha, o chamado GEB10. É um processo intensivo de uso de água, principalmente para a lavagem e trituração dessa borracha. Alto consumo energético, portanto você precisa secar e prensar esse material posteriormente. E geração significativa de efluente líquido industrial. Então, como você tem a grande utilização, grande consumo de água, você também tem uma grande geração de efluente líquido industrial. Período de análise, a gente já falou ali, 2023, 2024, utilizando como ano base, comparativo, o ano de 2022. Dentro ainda da metodologia, nós utilizamos aí as diretrizes do programa brasileiro, e as normas da NBR, específica para
o tema, né, os métodos também utilizados pelo IPCC. Os limites organizacionais que nós delimitamos aí foram a abordagem do controle operacional, portanto 100% das emissões das operações que estão sob controle direto da organização. Esse é o principal foco, né? Limites operacionais, foco 1, então, no escopo 1, combustão estacionária, né, o uso de GLP e diesel, combustão móvel, as emissões fugitivas e o tratamento de efluentes. No escopo 2, energia elétrica adquirida. E no escopo 3, foi delimitado, então, operacionalmente, né, o deslocamento casa-trabalho, né, trabalho-casa dos colaboradores, e o tratamento de resíduos sólidos. Né? Lembrando que o escopo 3 ele ainda é opcional, né, diante da sua vasta integração justamente com toda a cadeia, né, de insumos e de produtos da indústria. Né? Então, ele é opcional você ir avançando aos poucos, né, na obtenção dos recursos e dos dados necessários para análise no escopo 3. Né? Nesse caso, a empresa tinha condições de apresentar dados referentes ao deslocamento e ao tratamento de resíduos sólidos. Os fatores de emissão foram obtidos da ferramenta de cálculo do Programa Brasileiro, né, e das publicações do IPCC, com conversão para tonelada de CO2 equivalente, né, usando os potenciais de aquecimento global do AR5. Para aprofundar a análise sob a óptica do nexo água-energia, foram coletados dados operacionais sobre gestão hídrica na planta. Né? Esses indicadores foram utilizados para contextualizar o consumo energético e a geração de emissões diretas. Aí nós temos aí do perfil de emissões, né? Nessa análise consolidada dos inventários, né? Uma trajetória de redução das emissões da empresa. Né? Em 2022 nós tínhamos aí 3.879 toneladas de CO2 equivalente, né? O ano base e de referência para análise. 2023 nós conseguimos identificar uma redução de 5,1% e 2024 uma redução de 10,7% em relação a 2022, ao ano base. Né? O resultado mais proveniente, né, proeminente, foi a completa eliminação das emissões do escopo 2 no ano de 2024, né, que foi alcançada pela aquisição de energia elétrica renovável certificada. Então, aqui um quadro comparativo para que a gente possa analisar cada um dos escopos, né, de 2022, 2023 e 2024, né, e as emissões de cada um deles com a sua totalização. A evolução das emissões totais, né, nós temos essa figura para poder analisar. Né. Então, a figura demonstra aí, né, a queda das emissões totais e a eliminação das emissões do escopo 2, né, em 2024, né, resultantes daquela aquisição de certificados de compra de energia renovável. Né. Essa estratégia é alinhada, né, da empresa, né, com as melhores práticas de gestão climática corporativa, né, demonstrando um compromisso tangível com a transição energética. Apesar de que há questionamentos, né, sobre a utilização de compra de energia elétrica renovável certificada, né, no caso brasileiro, onde nós já temos aqui como matriz energética, né, considerada uma matriz já renovável, né, vindo das hidrelétricas. Né. Então há uma série de discussão nesse sentido, né, mas as normativas permitem que isso seja feito, e então as ações da empresa estariam dentro da conformidade exigida. Essa análise crítica, para a gente deixar um pouquinho mais claro, né, a estratégia de aquisição desses certificados, embora eficaz para fins contábeis, né, possui um caráter fundamentalmente compensatório. A eletricidade que fisicamente abastece a planta industrial continua a ser do Sistema Integrado Nacional, né, com seu mix de fontes. O certificado neutraliza o atributo da emissão, mas não altera a infraestrutura energética
que serve à produção, né? Então, nesse contexto, a matriz elétrica já majoritariamente renovável, como a brasileira, se questiona, né, a compra desses certificados no mercado voluntário, se de fato estimula a construção de novos projetos de energia limpa, né, que não ocorreriam de qualquer forma, né, já que ele já é, né, já proveniente de uma matriz renovável. Sem essa adicionalidade, o mecanismo corre o risco de apenas ser um jogo contábil, né? Então, portanto, ao enfatizar nessa conquista, se faz necessário endereçar as emissões de processo, né? Portanto, as emissões do escopo 1, né? Evitando assim que a estratégia aplicada no escopo 2, né? Que se tangencia ao risco, né, de greenwashing, né, se torne uma realidade, né? Então, que seria, nós temos que focar, né, que apesar de termos a neutralização no escopo 2, nós temos que focar agora de fato na redução das emissões do escopo 1, né, aquelas emissões de processo, né, porque senão a gente pode correr esse risco, né, de por estar muito próximo, né, desse tipo de atividade, né, de prática, né, de comunicar um avanço significativo de descarbonização que na prática só resolve parte, né, a parte mais fácil do problema, né, desviando, portanto, da questão estrutural, né, que reside nas emissões diretas, nas emissões de processo, portanto, no escopo 1. Então, nesse trabalho, a gente enfatizou essa questão também, né? Então, resultados das composições das emissões em 2004, né, nós tivemos, portanto, a neutralização do escopo 2, né, configurando, então, um perfil da empresa focado agora na necessidade de redução do escopo 1. Né? Então, nós tínhamos aí um escopo 1 que era de 90,5% em 2002, né? Ele elevou-se para 97,8%. Portanto, há um acréscimo de emissões aqui que precisa ser resolvido, né? O escopo 2, portanto, a empresa, pelo que nós vimos aqui, zerou, né? Era 7,75% em 2022, zerou com os certificados, né? O escopo 3, 2,2%, né? Era 1,9% em 2022, também teve uma evolução, né? Lembrando que essa evolução do escopo 3 provavelmente tem uma relação também, né, assim como a escopo 1, com o aumento da produção que houve no período entre 23 para 24, tá? Então, um detalhe importante aí. No entanto, a do escopo 1 são aquelas que estão diretamente relacionadas ao processo e que precisam ter uma análise e um detalhamento mais preciso, né? Então, essa mudança representa um deslocamento fundamental do foco estratégico da descarbonização, né? Então, resolvida a questão das emissões de eletricidade, o desafio central agora reside na mitigação das emissões diretas, portanto, escopo 1. Aqui uma análise das emissões do próprio escopo 1, para que a gente possa deixar claro isso, né? Então, o escopo 1 aqui, a gente tem, né, uma totalidade em 2024, né, de 2.944 toneladas de CO2 equivalente, né? Então, um número elevado em que a gente precisa trabalhar, né, para poder, então, reduzir, né? E foi isso que foi feito, né? Então, a combustão estacionária, né, com a queima especificamente nesse processo de GLP e diesel para geração de calor nos aquecedores de borracha, é a fonte predominante, respondendo por aproximadamente 87% das emissões diretas, né, da totalidade dessas emissões diretas aqui do escopo 1, né? Esse é o grande foco a ser analisado, né? A ser trabalhado. Para isso, nós temos algumas vias tecnológicas para mitigação, né? Então, o calor de processo representa a fronteira mais complexa para a descarbonização de muitas empresas, sendo tecnicamente mais desafiador e custoso, né, de abater do que os processos associados à eletricidade, né? Então, nós temos aqui uma das vias, que é a eletrificação mesmo do calor de processo, né?
e outra que é a substituição por combustíveis renováveis, né? Então, eletrificação aqui, o aproveitamento da matriz elétrica, que agora 100% renováveis da empresa, né? Então, nós poderíamos aí substituir alguns equipamentos, né? Bombas de calor, o potencial de energia, de economia de energia que a gente pode superar com essas bombas de até 60%, né? Só que para fazermos esse novo processo, nós temos que ter em mente que o alto investimento de capital, né? O capex é alto para que a gente possa fazer a substituição por bombas de calor industriais de alta temperatura, né? Viabilidade depende, portanto, do preço, né, relativo à eletricidade em relação ao uso de LP, uma vez que nós estaríamos eletrificando o processo, né? Outra via tecnológica seria a substituição por combustíveis renováveis. Então, a adaptação dos secadores para operar com fontes alternativas, né? Utilizando, portanto, biomassa sustentável, né? Biogás gerado a partir da biodigestão dos efluentes, né? A valorização de resíduos agrícolas ou florestais locais, né? E os novos desafios para isso seriam, então, a gestão da cadeia de suprimentos, né? E o controle de poluentes atmosféricos, né? Dentro dessas duas vias tecnológicas de mitigação do escopo 1. É importante a gente relembrar, né, e aqui é o foco principal do trabalho, né, o nexo de água e energia, especificamente na indústria da borracha, né? Então, o processo de beneficiamento da borracha natural consome volumes significativos de água, né, e gera efluentes de alta carga poluente. A principal fonte de emissões do escopo 1, sendo então a combustão estacionária para secadores, está diretamente ligada à etapa anterior, que é a etapa de lavagem, né? Que é intensiva em uso de água. Então nós temos a etapa de lavagem, né, dessa borracha para que ela possa ser processada, né, que depois vai ter que ser secada, né, consumindo uma grande quantidade de energia, né, e gerando efluentes que precisam ser tratados e podem ser reutilizados, né, recirculados, né? Para isso, a melhor forma de nós podermos analisar, que nós vimos nesse trabalho, foi a utilização de uma visão de gestão ambiental integrada, né, a partir do nexo água e energia, né? Então, a adoção de uma gestão ambiental integrada, que considera os impactos em diferentes meios, então ar, água e solo, de forma conjunta, é uma tendência para as indústrias que buscam a sustentabilidade real, né? Então, a otimização do uso da água, tecnologias avançadas de tratamento, né? Eles estão atrelados, estão em conformidade, vamos dizer assim, com o que a maioria das empresas do setor estão praticando, né? Os resultados que nós encontramos estão diante de todo esse quadro, nessas características e tudo mais, ainda mantendo esses resultados, nós temos aqui, utilizando a coleta de dados, né, da planta, né, então verificamos aí os dados operacionais relacionados à sua gestão hídrica, né, a sua produção, o seu consumo energético, né, e o seu principal consumo energético, no caso a fonte estacionária, né, para que a gente pudesse então entender um pouco mais aprofundadamente, né, esse nexo água e energia, né, e essa conexão entre o processo de secagem de borracha e os recursos hídricos que estão envolvidos. Então essa análise ela é essencial para discutir o consumo energético, né, e a geração de emissões de fontes estacionárias, nesse caso o secador, né? Então, consumo energético, análise do impacto da secagem na demanda de energia, recursos hídricos, portanto, o uso e o tratamento de água no processo, e a geração de emissões, né? Emissões de fontes estacionárias que estão ligadas a este processo. Então, os resultados, né, com essa otimização energética no beneficiamento, né, com essa nova abordagem por meio do nexo água-energia, eles nos traz alguns pontos, né? Primeiro, uma redução do consumo energético na secagem. Então, a gente fazer essa redução, né? O processo de secagem, como a gente já viu, representa aí praticamente 87% das emissões do escopo 1. Né? A estratégia de otimização da lavagem pode reduzir significativamente o consumo energético, né? Através da diminuição da umidade residual
da matéria-prima. A redução, por exemplo, de 10% da umidade residual resultaria numa economia, fazendo uma relação direta, de 10% do consumo de GLP e de diesel, né, o que equivaleria, né, a uma redução de emissões de gases de efeito estufa de 299.413 toneladas de CO2 equivalentes por ano. Né? Então, com isso, a gente teria que estar analisando nessa redução, né, de consumo energético na secagem. Primeiro, uma remoção mecânica da água, né? Então, otimizar uma remoção através de otimização dos equipamentos e das operações, né? Então, calibração, aumento de pressão, né? Implementação de rolos esmagadores, né? Para que a gente possa extrair a água antes de chegar no processo de secagem, chegar no processo de secagem com menos água, né? Adotar tecnologias aí avançadas, né? Então, utilizar facas de ar de alta velocidade, telas vibratórias, né, para remoção dessa água superficial, aprimoramento da lavagem, então, utilização de bicos pulverizadores de alto impacto, esteiras perfuradas inclinadas para maximizar a drenagem gravitacional e monitoramento em tempo real, né, utilizar sensores de umidade, né, em linha para controle preciso e sustentação dos ganhos obtidos. O outro fator que a gente, né, pode adotar é a própria transformação dos efluentes em fonte energética. Então, a abordagem circular, né, do nexo água-energia permite resignificar os efluentes industriais de um passivo ambiental para um ativo estratégico de geração de energia renovável. Né? Então, a biodigestão, né, seria a principal metodologia, a principal transformação, né? Então, iria pegar a carga orgânica, né, e transformar em biogás rico em metano, né, criando então um ciclo aí chamado um ciclo virtuoso, né? Então nós teríamos o tratamento eficaz de resíduos, geração de energia renovável e significativa redução das emissões através da substituição de combustíveis fósseis, né? Então, diante dos dados do efluente, né, a gente conseguiu calcular e chegar aí no seu potencial energético, né? E quais aplicações ele poderia ser adotado, né, para que a gente pudesse ter então essa conversão, né, de passivo em ativo estratégico. Né? E um terceiro, né, seria a tecnologia avançada para o reuso de água. Né? Então, a ET atualmente remove 86% praticamente da carga orgânica, né? Mas o efluente final ainda tem uma DQO elevada. Né? E isso faz com que o reuso da utilização do efluente tratado seja limitado a 50%. Né? Se a gente conseguir com isso, na verdade, né, com 50%, eu ainda preciso de outros 50%, praticamente mais 27 mil metros cúbicos de água por ano para poder fazer o trabalho de lavagem dessa borracha antes de chegar na secagem. Né? Então, um sistema integrado, né, por exemplo, ultrafiltração seguida de osmose reversa, né, seria uma solução que poderia ser aplicada no final do processo, né, representando uma solução mais completa para superar as limitações atuais e criar aí um ciclo de água quase que fechado, portanto chegando a 100% da recirculação, né, utilizando um efluente tratado de boa qualidade no processo de lavagem da borracha. Né? Então nós teríamos com isso uma redução da pegada hídrica, né, diminuímos aí a captação praticamente de água nova em mais de 21 mil metros cúbicos por ano, né, aumentando a nossa taxa de reuso. A resiliência operacional, então melhor dependência de fontes hídricas externas, né, sujeita a escassez ou variação de qualidade, garantindo continuidade da produção. Melhoria da qualidade, portanto, eliminação de contaminantes do processo de lavagem, resultando em um produto final de maior qualidade e conformidade, uma borracha melhor. Né? E aí, lógico, fechando o ciclo com a economia circular, né, demonstração prática do compromisso com a sustentabilidade e fortalecimento da posição competitiva da empresa no mercado. Né? Essa abordagem integrada não apenas resolve problemas de conformidade e qualidade, mas também transforma os desafios ambientais em oportunidades estratégicas de negócio,
promovendo autossuficiência energética e hídrica. Então, ainda dentro dos resultados, nós temos aí analisar a implementação de novas tecnologias por meio do nexo de água e energia possibilita identificar mais claramente tratar-se da otimização estratégica do balanço de recursos hídricos da planta como um todo e não apenas uma melhoria no sistema de tratamento de efluentes, né? E com isso, nós temos aí essa situação demonstrada na tabela 4. Né? Nós temos aqui os aspectos do nexo, né? A ação proposta e o impacto no balanço. E aqui a gente verifica que nós temos uma redução em 3 pontos, né? Mas nós temos um aumento de consumo de eletricidade aqui na ET com a aplicação dessas novas tecnologias. Né? No entanto, o investimento energético adicional nesse item, né, para tratar, né, de forma avançada, é compensado por economias em outras áreas e pela geração de energia renovável, conforme a gente viu aqui no quadro. Então, esses outros três, água para energia e o indireto, né, que traz reduções, né, faz com que a gente consiga compensar, né, o aporte com a incrementação do sistema de tratamento de maior qualidade, tratamento dos efluentes de maior qualidade. Né? Então, a otimização desse balanço, ele é estratégico para a planta, né? Então, nós trabalhamos aí com o nexo da água, nexo da energia, né? E o tratamento avançado, né? Como os principais enfoques. Conclusão. Eficácia da estratégia de descarbonização, então a transição para a energia elétrica de 100% renovável eliminou as emissões do escopo 2, comprovando o alinhamento da empresa com as melhores práticas do mercado, a gente já falou isso, né? Apesar daquele questionável uso, né, das certificações, né, como compensação, né, para poder fazer essa nulidade de emissões, né, mas que é aprovado pelas normativas, portanto, estaria dentro do que é previsto para que as empresas possam realizar. O desafio remanescente, claro, foco agora deve ser nas emissões do escopo 1, né, principalmente na combustão para geração de calor, né, que representa em torno de 87% das emissões diretas. Né? E o nexo água-energia, né? O desafio energético está intrinsecamente ligado ao uso intensivo da água no processo. Uma abordagem de gestão integrada que considere os impactos cruzados entre os meios é fundamental para esse caso. Né? Então, o monitoramento contínuo por meio de inventários anuais de gás de efeito estufa, né, enriquecido com indicadores de uso de água e qualidade de efluentes, será fundamental para consolidar o compromisso da empresa com uma economia de baixo carbono e com a proteção dos ecossistemas aquáticos locais. Esse é o trabalho que nós apresentamos, espero que tenham gostado. Nossas referências bibliográficas estão aqui disponibilizadas. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.